Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 22 de junho de 2014, é um domingo. O verbete de hoje é do número 3061, 6 páginas, 46 logias e 29 máximos. O tema do verbete, orientação interassistenciológica da especialidade interassistenciologia. A autora do verbete de hoje, nossa autora e verbetógrafa já veterana, professora Malo Balona. Professora Malo, que é reeducadora autodidata, natural de Belo Horizonte, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988 e autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação. Professora Malo é tenepsista desde janeiro de 1995. A orientação interassistenciológica é o ato ou efeito de aconsim parapsíquica cosmoética no atendimento a determinada demanda assistencial, descobrir pistas precisas semeadas pelo amparador funcional, fundamentadas em fatos e ou parafatos reveladores da verdadeira consciência-alvo, consim e ou consciexis, legítima merecedora da assistência eletiva. O holopensene pessoal da interassistência, a autopensenização profilático-terapêutica, o alvo assistencial autopensênico, o mater pensene da autocorreção, a reciclagem da autopensenização, a retilinearidade autopensênica, a retificação autopensênica, o holopensene da megafraternidade. Da fatologia nós destacamos a possibilidade de errar o alvo na interassistência, os esboços da transafetividade qualificando a interassistência, o leitor desconhecido do livro conscienciológico Alvo Assistencial Surpreendente para o autor tenepsista, os benefícios da docilidade à orientação interassistencial veterana do amparador, o equívoco assistencial bem intencionado, a hiperacuidade em busca de pistas para o atendimento assistencial legítimo, a correção da rota interassistencial, o curativo em cadáver da assistência equivocada e tardia, os males advindos da conservação caprichosa de desafetos conscienciais prejudicando a assistência, a ingenuidade obstruindo a identificação do alvo assistencial, as redes parassociais de interassistência, o mega travão interassistencial de intermissivistas jejunos, a falta de autoassistência benigna, a perfilologia ideal do interassistente, o ajuste fino para descobrir o verdadeiro objeto-alvo da assistência, o abertismo consciencial do assistente para aprender com os erros da própria ignorância assistencial, o jogo meritocrático da cosmoética apontando os neo-alvos da assistência. A central extrafísica da fraternidade, a autovivência do acoplamento energético interassistenciológico, o uso do estado vibracional profilático na condição de chave de auto- e heteroassistências, a paradiplomacia na interassistência mediatória, as paramanobras emergenciais da interassistência, as parahabilidades interassistenciais, a quarentena paraterapêutica da Consciex na UFIEXIS pessoal, a TENEPS 24 horas, o mental soma mascarando mazelas do psicossoma impedidoras da interassistência franca, a priorismose obstruindo as parapercepções interassistenciais corretas, o amparador extrafísico providencial atuante nas inexperiências da consciência assistente, o processo do assistido mantido em segredo de parajustiça pelos amparadores,
Os autoparabanhos confirmatórios, ao identificar com exatidão o alvo assistencial heteroproduzidos por amparadores extrafísicos técnicos. Cabe mencionar que tanto a seção da fatologia quanto da parafatologia tem 22 linhas. Na seção do detalhismo, ressalte-se as 26 logias com os 19 máximos, indicando um conteúdo verbetográfico consistente. E da remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos assistência do assistido, assistência sem retorno, hiperacuidade interassistencial, paraprotocolo autoevolutivo, retificação. Subvertendo a lógica intrafísica, a descoberta do verdadeiro assistível legitimado pelos amparadores através da orientação interassistenciológica leva o assistente a auto-mega-reflexões. Você já vivenciou a situação da revelação amparada do verdadeiro alvo assistencial? Qual foi o aprendizado adquirido com a experiência? Na seção da bibliografia específica, a autora apresenta 4 referências. Agora, a mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, formada pelas professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Alvo, tares, pistas, direção, amparo, assistível, assistente, para-auxílio, cosmoética, merecimento, hiperacuidade, parapsiquismo, transafetividade, auto-mega-reflexão, multidimensionalidade, interassistenciologia, parapedagogiologia, autopesquisologia, cosmoeticologia e parasociologia. Antes de passar a palavra à professora Malo e as perguntas dos teletertulianos que já se apresentam, nós só queríamos lembrar que está sendo feita uma pesquisa sobre o conceito da conscienciologia mais original. Então, tanto os tertulianos, todos que estão aqui presentes, como também os teletertulianos podem participar respondendo essa pesquisa online, tá? Então, a pesquisa pode ser respondida através do site da ICGE, que é o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística. O site é www.icge.org.br. E você clica no item pesquisa, em que tem a pergunta: qual o conceito da conscienciologia mais original? Através do link, através da página do tertuliário, do site do tertuliário, das tertúlias, já existe um link direto para o site do ICGE. Então, vocês que estão assistindo a tertúlia podem acessar o site do ICGE através desse link que foi feito. E o prazo para responder a pesquisa é até o dia 15 de julho. E tem mais um aviso aqui. Hoje, dia 22, domingo, de 15 às 16h30, a pré-IC Cosmoeticons, que é a Associação Internacional de Cosmoeticologia, vai estar realizando uma palestra-debate, que é uma atividade gratuita, com o tema da ética à cosmoética. O objetivo é apresentar conceitos básicos com visão crescente e relacionar princípios cosmoéticos aplicáveis na vida prática. Quem conduz essa atividade é a professora Adriana Rocha e será realizado aqui na sala 3, no pavilhão parapedagógico do CAEC. E depois de amanhã, dia 24 de junho, terça-feira, que é um feriado aqui em Foz do Iguaçu, a professora Eliana Manfroy dá uma palestra gratuita aqui no CAEC com o tema Cultura da Paz. A palestra será realizada às 15 horas no auditório do CAEC. Malo, conta pra gente quais foram as suas motivações, o que te levou a colocar essa sua experiência no verbete. Primeiro, boa tarde a todos. Agradeço as presenças intrafísicas e extrafísicas, e os distantes também, os teletertulianos. E sempre registrar, e não deixar de fazer isso, o privilégio de estar aqui falando sobre os temas da conscienciologia. Às vezes a gente no dia a dia esquece um pouco desse privilégio, e é tão natural a gente estar aqui ouvindo o verbete de um colega,
ou até sentado nessa cadeira apresentando o próprio trabalho, que a gente esquece de registrar o privilégio. Então, é muito importante esse registro, de deixar isso bem marcado, porque a gente não sabe o tanto de trabalho, de esforço, para se chegar até a conquista desse espaço, dessa energia, desse ambiente, para se falar com essa liberdade dos temas transcendentes da conscienciologia. Então, eu não poderia hoje falar de outro tema, desse meu tema, sem abrir essa premissa, que eu considero muito séria. E o que acontece com essa orientação interassistenciológica? É a prática. Na vida atual, meu objetivo, meu grande sonho de consumo era sair dessa vida, deixar essa vida, tendo conseguido fazer um vínculo interassistencial marcante no meu paracérebro. Que isso fosse a minha, se não a primeira natureza, porque falta muito, pelo menos a segunda. Então, esse é o objetivo, e deixar essa interassistência praticamente invadir o seu espaço íntimo é um dos maiores privilégios também nessa vida, é uma gratificação que não tem preço. E esse verbete, muitos outros que eu tenho escrito, vem muito nessa linha. A orientação interassistenciológica é justamente quando nós, com os parcos recursos que temos aqui nessa dimensão, pensamos que vamos atender a demanda de uma pessoa, às vezes ela vem nos pedir, às vezes é um processo espontâneo, às vezes parece ser aquela pessoa que precisa da assistência, e no desenrolar do processo, na dinâmica assistencial, a gente vê que tem um alvo oculto atrás daquela pessoa. Às vezes, aquela mãe que vem reclamar muito do filho, e que o filho é assim, o filho é não sei o quê, que ela está precisando muito de assistência, e a gente vê que quem precisa de assistência é o filho, porque a mãe está criando aquele tipo de problema. Então, o realismo interassistencial, ele exige da gente não aceitar a primeira resposta, a gente tem que procurar. E os amparadores, percebendo que nós temos essa intenção detetivesca, até certo ponto, né, meu caro Watson, e você vai atrás e fala, peraí, a primeira não me convenceu, vamos ver o que é isso. Daí você vai ver que tem gente atrás. E às vezes tem um animal, tem um pré-humano, tem uma outra situação que a pessoa nem sonharia ser aquela, o alvo da assistência. Então, eu falei da assistência eletiva, eleita pelos amparadores. Os amparadores é que elegem os alvos merecedores da assistência. Não precisa pedir. Então, a questão não é pedir, a questão é merecer. Aqui nos megapensenes tem isso. Assistência é mérito. Todos merecem assistência, cada um no seu nível. Então, não adianta pedir o que a gente não de alguma maneira, não angariou em termos de merecimento, porque não vai receber. A cosmoética, ela é bastante pontual nesse sentido. E foi esse esclarecimento que eu achei que eu poderia trazer na minha experiência. Bom. Então, vamos às perguntas aqui, Malo. Na página 8, em estrangeirismologia, você pode explicar a perda de oportunidades no parte PRI devido a interesses egóicos? E na sequência, desculpe, é porque também é da estrangeirismologia, e na sequência, o blanco assistencial exato. Eu gosto sempre de usar diversos idiomas na estrangeirismologia, porque é através desses ganchos paradidáticos que as pessoas que nos ouvem à distância, de outros países e tudo mais, elas compreendem o que eu quero dizer. Às vezes, uma expressão idiomática, ela resolve toda a complexidade de um verbete nosso aqui. Então, essa questão do parti pris. O que é o parti pris? A pessoa toma partido. Ela já chega com o partido tomado. Não pode assistir aquela pessoa que ela não gosta, porque ela quer que assista aquela outra que ela gosta muito. Então, ela já chega com uma espécie de decisão prévia. E não funciona, a assistência não funciona assim. A questão do parti pris denota o ego da pessoa funcionando acima de tudo. E a assistência, ela não desenvolve dentro desse contexto. Onde há processo egóico, a própria pessoa que resolve o problema, porque ela está tão centrada em si, que, de qualquer maneira, ela nem ia perceber a assistência recebida. Muitas vezes, a assistência recebida contraria os interesses egóicos daquela pessoa, então ela faz de conta que não escutou, entra por um ouvido e sai pelo outro. O blanco é a mesma coisa que target, é a mesma coisa que alvo. É o alvo. O blanco da assistência não é uma assistência branca, é o blanco, o cible, que também se diz. Então, é o alvo da assistência exato. Ele nunca é ao lado, por aqui, passa por ali. Não há engano. Por isso que eu pus o who is who extrafísico assistencial, surpreendendo o assistente. Porque, às vezes, aquela pessoa que estava ali escondida, que não pediu nada,
os amparadores estão tratando aquela pessoa com tapete vermelho, ela é recebida com pompa e circunstância. Então, toda hora a gente quebra a cara. Eu escrevi esse verbete porque toda hora a gente quebra a cara. É interessante você falar dessa condição do parte pri, porque na sua parafatologia você fala da priorismose do assistente que impede, né? Você coloca ele aqui impede obstruindo as parapercepções interassistenciais corretas. Exato. E não sei se eu acho que hoje você não estava na mini, mas dentro de uma pergunta que o professor Valdo respondeu, ele colocou que a priorismose é o maior travão no sentido da evolução e no sentido da evolução interassistencial. Então, a pessoa, né? Ela com a questão da priorismose, ela trava, ela fica justamente digamos assim, ela não evolui no sentido da interassistência dela, da autopesquisa dela. Então, como um dos maiores travões, pelo menos que ele pode identificar, né? Que ele identifica como um mecanismo inibidor da autoevolução, da autopesquisa, da interassistencialidade. O apriorismo é a questão do eu já sei. Se eu já sei, eu não preciso aprender mais nada. Então, não vamos perder tempo com essa pessoa, porque ela está, vamos dizer, nutrida de si mesma. Não adianta a gente entrar com qualquer outra opção. E isso aí é o grande impedidor. Por isso que vale a pena todo exercício para flexibilidade mental, exercícios criativos que ajudem a pessoa a pensar de um modo diferente, raciocinar de uma outra maneira, ou pelo menos admitir a hipótese daquela forma de pensar do outro ser válida também. A assistência, vamos dizer, ela está fundamentada nisso. Você, por algum tempo, você vai tentar pensar como o outro para poder ajudá-lo com as necessidades dele, e não pensar como você, pensando que tem as respostas para as necessidades da outra pessoa. Então, é todo um exercício que é muito, muito bom da gente ser dócil a ele. Como? Pois não. Da forma que a gente acha que, dentro da forma da gente pensar, encontrar a forma de assistir o outro. Né, que não, você falou. Não é isso. Eu sei que não é isso que você falou, mas assim, para você explicar, falar mais sobre isso. Sim, veja bem, quando a pessoa ela se predispõe a fazer uma assimilação simpática com o outro, a psicometria é necessário. Você, para ajudar uma pessoa, você tem que auscultá-la. Essa auscultação exige você sair do parti pris e do apriorismo do lado de cá. Porque aquela pessoa é diferente de você, eu não posso partir para uma assistência pensando que a pessoa tem as mesmas necessidades que eu e que os meus resultados vamos dizer, soluções servem para ela. Eu tenho que pensar que ela é uma pessoa muito diferente de mim, talvez as minhas soluções não sejam suficientes. Eu tenho que escutar e auscultar como ela pensa e é, para por alguns momentos ser como ela é, pensar como ela pensa. É isso que os chineses dizem, que para você entender uma pessoa, você tem que calçar os sapatos dela. Está no lugar dela. Isso é abnegação. A abnegação, ela é contrária ao apriorismo. A pessoa apriorista, ela não consegue ter abnegação, porque ela não consegue abrir mão do que ela é para ser o outro por uns instantes para poder ajudá-lo. E a assistência é baseada nisso. Nós fazemos um patchwork, uma colcha de retalho com as vivências dos outros para poder ajudá-los. Eu achei interessante essa colocação, porque a gente acaba pensando assim, né? Sempre tem que se aprimorar, ampliar as suas experiências, ampliar seu dicionário cerebral, ter mais experiência, ter mais vivências para poder ajudar o outro, né? Mas isso também, mas é mais isso, né? O aprendizado, ele vem da assimilação. Eu não preciso saber tudo que aquela pessoa viveu. Basta fazer a assimilação com ela, que durante algum tempo eu sou o que ela é. Eu consigo pensar como ela pensa. Então, eu consigo achar no meu repertório as soluções para ela, mas com o vocabulário dela, com o modo dela ser. É por isso que a parapedagogia, a paradidática conscienciológica, ela é muito séria, porque você não vai falar o que você sabe. Você vai ser o outro, juntar com a sua experiência e devolver do jeito que ele pensa. Então, ele reconhece aquela ajuda como parte dele mesmo. Nem parece que foi você que ajudou. Parece que foi ele mesmo. É bom porque o mérito não fica para você. É muito inteligente esse modo de assistência. Mas o que você falou, acho que são duas posturas complementares, né, Malu? Ou seja, a questão do aumento do dicionário cerebral, isso não invalida. Isso é uma coisa, isso é a questão de conteúdo, né? A questão que eu acho que a Malu está trazendo, é a questão do modus operandi. Como é que você vai
utilizar deste conteúdo que você adquiriu na questão da assistência, né? Então, são Às vezes você tem que abrir mão de tudo que você sabe para não saber. Porque a melhor maneira de ajudar aquela pessoa é não saber tanto. Porque senão ela se amedronta. Você intimida a pessoa ao invés de ajudar. Então você tem que minimizar o que você sabe, ficar na altura da outra pessoa para ela poder ficar horizontal, para você poder ajudá-la naquele nível. Até certo ponto. Você primeiro pega do lado de lá. E às vezes você não precisa de fazer uso de nenhuma erudição da sua parte. Você tem que deixar isso tudo de lado para só falar o vocabulário e aquilo que a pessoa precisa. Ela não precisa mais do aquilo. É muita arrogância da nossa parte achar que a gente tem que ter uma tese para ajudar alguém. Não é necessário. Ô, Marla, aqui na página 9, na primeira linha, a possibilidade de errar na patologia. A possibilidade de errar o alvo na interassistência. E depois, logo embaixo, na quinta linha, você põe a hipercuidade em busca da pista para o entendimento essencial legítimo. No começo, você já falou um pouco na pergunta-chave aí, né? Que é na pergunta de praxe, por que te levou? Mas você pode comentar um pouco mais? Posso. Errar o alvo é toda hora, porque você vê todo mundo errando o alvo, todo mundo. Aquele pai que quer ajudar aquele filho a qualquer custo. Custe o que custar. Então não é uma guerra. Assistência não é uma guerra. E erra o alvo. Enquanto isso, o outro filho está do lado, implorando um pouco de autoestima, de carinho, de dedicação, e só há olhos para aquele outro. Entendeu? Isso é toda hora. Você vê isso 24 horas, você vê o alvo da assistência equivocado. Por quê? Porque as pessoas não são especialistas em assistência. Elas mal dão conta de ser pai, mãe, filho, irmão, marido, mulher. Mal dá conta, não tem manual? Então você vai quebrando a cara de um lado, do outro, fazendo o que pode com o que tem. Então, essa questão do ajuste do alvo ajuda, por exemplo, no caso da família. As pessoas, às vezes, despendem uma energia imensa com a questão de ajudar o grupo karma. Mas não está ajudando nada, é um peso no meio de todo mundo. Porque está travando o crescimento de todas aquelas pessoas. Às vezes, a melhor ajuda que a gente pode dar é cair fora, sair de fininho, é francesa. Dar um tempo para que as pessoas mesmas tenham oportunidade de usar os seus recursos. Os amparadores não agem no nosso lugar. Eles fazem de conta que a gente está aprendendo alguma coisa e parece que foi você que fez tudo. Isso é ótimo para a nossa autoestima, que com isso a gente tem automotivação. Você nem sabe qual amparador ajudou a solucionar aquele trafar, que ele não vai aparecer para você. Olha, eu que ajudei você a superar esse trafar, tá? O que você vai fazer por mim agora? Então, aí vamos ver como é que fica isso, o que eu levo, como é que fica. Eu ganho a nossa assistência é toda assim. Você lembra que quem ajudou você a superar isso, eu não falei, fui eu que ajudei. Então, essa condição toda é toda furada. A gente ajuda mais quando fica mais imperceptível. A pessoa nem percebe que toda hora ela está recebendo algum nível de assistência. Por isso que se fala tanto em conscienciologia na autoexemplificação. A sua presença já deve ser isso. Já é um professorado, já é docência. Porque no dia a dia você está dando os exemplos. Olha, se eu estivesse no seu lugar, eu faria desse modo, eu não faria assim. Isso tudo vai ajudando. Então, errar o alvo é o que acontece o tempo todo. E você fala da hiperacuidade na pista. Sim, você recebe uma demanda de assistência. Você tem que trabalhar com aquilo. Aquilo vai para uma quarentena para você saber quem são os outros alvos além daquele que pediu a você. O que pediu, às vezes, é só o intermediário, ele só veio dar a notícia. Mas a gente não sabe quem realmente está lá atrás esperando na fila e que não tem nem condição de solicitar a assistência. Então, você coloca aqui, eu achei muito interessante, você falou pouco, mas pode falar um pouquinho mais. Bom. Os fatos e parafatos legitimando o mérito do assistido. Exatamente. Você tem que olhar se é aquilo mesmo. Aquela pessoa que te liga, reclama de todo mundo, da família inteira, ela é uma infeliz, ela carrega o mundo nas costas. Pode saber que ela é uma controladora, que ela é uma pessoa que está dando um trabalhão para todo mundo, de difícil convivência. Então, saber fazer essa tradução não é muito fácil na questão da assistência. E quando a gente não tem parti pris, a gente fica esperando o fluxo da informação dos amparadores, para onde que vai levar. Então, isso, por exemplo, a gente vê muito claro isso, além da TENEPS, nas dinâmicas parapsíquicas. Isso é muito evidente nas dinâmicas parapsíquicas. E a gente vai aprendendo o jeitão, vai ganhando experiência. Daqui a pouco a gente está fazendo
alguma coisa melhor, um melhor nível. É isso que a gente quer, ser um assistente mais técnico, mais preparado. Pois não. Ok, obrigada. Na fatologia agora, Marlon, na página 9, na 6ª linha. De que modo os males advindos da conservação caprichosa de desafetos conscienciais prejudicam a assistência? Eu só escrevi um livro sobre isso, ele está na 4ª edição e ainda não aprendi quase nada. Quer dizer que está faltando muito chão para falar desse tema. É óbvio que a conservação caprichosa de desafetos é o travão evolutivo da pessoa. Não adianta ela falar em querer desenvolver o parapsiquismo, querer fazer milhões de coisas, e a Proex, e a Max Proex, e a Ultra Proex, a Mega Hiper Super, porque ela não vai a lugar algum. O desafeto é uma bola de ferro no pé. Ele ata. Por isso que eu falo no meu livro, se o afeto une, o desafeto ata. Ele prende, ele amarra. A pessoa não vai a lugar nenhum. Então, ela precisa começar a soltar as amarras, liberar as pessoas, que quando você entende o processo, eu acabei de dar uma entrevista sobre isso, que ela vai sair, para variar, no programa da Ana Maria Braga, não sei quando também, porque também não sei quando é que vai. Mas é uma longa entrevista sobre esse assunto. Por quê? Porque a pessoa acha que perdoar é um desaforo. Ah, não. Aí não, aí já mexeu comigo, perdoar. Mas olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha o que ela está fazendo. E a gente fala, o problema é seu, vai ficar na estação, o trem vai embora e você vai ficar na estação. Séculos, daqui a vidas eu vou te encontrar, você ainda está lá, petrificada na estação, conservando o desafeto. Não, mas ele fez isso, mas ela fez aquilo, mas eu não posso perdoar. O problema da pessoa é falta de inteligência. A pessoa acha que se perdoar ela vai perder, ela está sendo um perdedor, não, quando na realidade ela vai estar ganhando, né? Ela é fraca, porque imagina perdoar. Exatamente. Perdoar não é concordar. Perdoar é compreender as motivações alheias, que as suas você já conhece. Você não faria aquilo. Aquela pessoa está na faixa evolutiva dela fazer. E ela perdoa várias fases, né? Isso eu perdoo, mas isso aqui eu não perdoo, não. Então tem uma escolha isso não. também. É por peso, né? Vai vendo peso. Então, é ver o peso. É por isso que eu achei assim muito peculiar quando você adjetiva essa conservação que você chama de caprichosa. Caprichosa isso significa todo dia eu não esqueço de evocar, porque senão vai enfraquecer. Se eu não falar mal dele todo dia, eu vou acabar gostando dele. Tem gente que não quer nem conhecer a gente para não ter que gostar. Isso acontece com as melhores famílias. A pessoa não quer, ela só quer ouvir problema, ela não quer ouvir nenhuma qualidade que aquela pessoa tenha, porque senão ela vai ser obrigada a rever os conceitos dela. Então é muito importante essa revisão de conceitos, com muito bom humor, desdramatizando tudo, porque as palavras têm peso. Se a gente troca as palavras, as coisas ficam mais leves. O senhor queria perguntar alguma coisa? Eu quero comentar duas coisas. Uma é com relação à produção atual, principalmente filmográfica, né? De certas culturas nossas dominantes, que privilegiam essa questão da vingança e do dar o troco assim ao extremo. Isso forma... E esse troco também é muito relativo, porque ele depende muito da interpretação. Claro. E o que eu queria que você comentasse, de verdade, Marla, é com relação à diferença entre o perdão legítimo, autêntico, do que simplesmente você esquecer convenientemente certas coisas. Uma pedra que não uma existe. Pedra nesse assunto. A pedra no caminho. Tem uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Ela sempre estará lá. Então não tem pedra que resolva o problema afetivo. Tem justamente que tirar a pedra, olhar a situação de perto, e se a pessoa não consegue perdoar, ela vê que é uma incompetência dela. E outra coisa, ela não tem mais autonomia, ela delegou autonomia para outra pessoa, é heteronomia, ela não tem mais autonomia. Quem não consegue perdoar, perde a autonomia, fica presa à heteronomia do outro. Se o outro hoje fizer isso, eu vou ficar zangada, se acontecer aquilo, eu vou ficar mais aborrecida ainda. Então, essa questão é muito séria, é preciso olhar a situação de perto, há casos e casos, cada caso precisa ser estudado. Perdoar, como eu comentei, não é concordar com comportamentos abusivos, atos antiéticos. Isso não tem perdão, não, tem que ter compreensão. Fala, coitada, essa pessoa ainda precisa expressar-se dessa forma. Eu não. Eu já posso dispensar. Então, ela vai abrindo mão e vai libertando, porque a pessoa se liberta do momento que ela sai desse tipo de coisa de vingança, de dinâmica vingativa. Retaliação, ela que sai do problema.
Então, eu vejo que tem que ter muitos tratados, tem que ter muitos cursos, tem que ter muitos livros a respeito de perdão e reconciliação, sem enfoque religioso, lacrimoso, que não vai ajudar em nada. Tem que ser um enfoque técnico, tem que ter inteligência. Perdoar é um ato de extrema inteligência evolutiva. Quem é muito inteligente, do ponto de vista evolutivo, perdoa. Quem é mais ou menos vai ficar agarrado e preso às suas pedras do passado. E vai ficar preso e, vamos dizer, vai afundar justamente com elas. Afunda junto. E tem aquela técnica do perdão legítimo, de você não só perdoar, mas você assistir, né? Depois já é uma segunda etapa. Né? Se você consegue perdoar e assistir, o que é o perdão legítimo? Todo perdão, até certo ponto, é legítimo. Alguém escolheu que não quer mais continuar. E a questão é a racionalidade na hora de perdoar. Eu estou perdoando por um motivo. É mais inteligente para mim, isso não cabe mais para mim, isso não é mais digno de mim. Se eu quiser caminhar, eu preciso me libertar disso. E a pessoa vai entendendo o que ela está fazendo. E outra coisa, a autoestima sobe vertiginosamente, porque como é difícil perdoar, e a gente conseguindo, a gente fica com um ibope altíssimo para si mesmo. E também com os amparadores, porque essa é a forma mais inteligente de caminhar. Senhorita. Olha, Malo, na megapsenologia tem a transafetividade, mega empatia cósmica. Eu não consegui entender muito bem a relação da transafetividade com a orientação interassistenciológica. Tá bem, vou te falar isso aqui. Na orientação interassistenciológica, a gente está aprendendo a ver que ajudar é uma coisa muito mais difícil do que a gente estava pensando. Nós achávamos que era simplesmente gostar, estava tudo certo. Não é. Às vezes a pessoa que merece é outra. Na hora que a gente consegue chegar nesse nível, transafetividade, quer dizer, é gostar da pessoa apesar dela mesma, apesar das imaturidades, apesar de tudo que ela está aprontando. Então, nesse contexto, a pessoa está dentro dessa linha de orientação interassistenciológica. Porque a gente, quando a pessoa comete algum erro que a gente sente e fica triste, não acha justo que tenha sido dessa forma, a gente não está tendo a empatia necessária. O que é empatia? Ficar no lugar da outra pessoa. Ficar no lugar da outra pessoa. A pessoa está lutando com as próprias imaturidades dela. Quem está aprontando não está feliz. É incompetência do mesmo jeito. Ela percebe as consequências à sua volta. Não é o que a pessoa gostaria. Mas ela não tem ainda apetrechos. Ela ainda não sabe lidar do modo que deveria lidar. Então é uma incompetência. E a gente sentir essa empatia pela pessoa, porque ela não consegue fazer melhor do que ela está fazendo, já é um caminho dessa transafetividade. É uma orientação interassistenciológica muito avançada, que está dentro da linha do perdão também. Ficou mais claro, Sanja? Terminar essa pergunta desse teletertuliano, Malo. Agora na página 9, ainda em Fatologia, na 12ª linha. Tá? A professora já teve experiências pessoais com os pré-humanos na condição de alvos assistenciais ocultos? Várias vezes, em função de chegar numa casa, e o pobrezinho do gato ou do cachorro é que segura a onda da família inteira. Ele está exausto, coitadinho, caindo pelas tabelas. Ninguém ali está precisando de assistência mais do que ele que está segurando a família inteira. É um com depressão, o outro que zangou com aquele outro, e o gato está lá. Não, vai tudo melhorar, com aquela boa vontade. Pula no colo de um, esfrega na perna do outro, e aquele monte de consciex. É lógico que o gato é que está precisando de assistência mais. Então, você olha o bichinho assim, tonto, lá no meio daquela confusão. Às vezes o cachorro já está escondendo embaixo do sofá, porque já não aguenta mais segurar tudo nas costas. Então, a situação é muito séria em relação aos animais, a gente tem que olhar isso. Claro que os animais contribuem para melhorar os ambientes, uma pessoa depressiva, ou uma pessoa idosa, ou alguém que vive só, sempre ajuda, mas tem que ver que tem um custo, não é assim do nada, tem um custo para o animal, ele passa por isso. Eles têm um nível de assimilação, né? Um nível muito forte de assimilação, e ele não tem os mesmos recursos que a gente vê, essa condição, né, desde que ele não tem os mesmos recursos. Acho que respondeu? Sim. Passar a palavra ali para a Giovana, que ela já está na fila há algum tempo. Oi, Malu. Por favor, você poderia me falar um pouco sobre, aqui na Fatologia, a 6ª linha de baixo para cima, a ocultação do alvo assistencial até o momento-chave do desenlace. E, em seguida, o fato de o assistente primeiro atender os mendigos para chegar ao banquete.
Eu vou começar por essa frase, sabe? Quando eu comecei o trabalho na Conscienciologia, 1986, 87, a gente já estava trabalhando com energia e tudo mais, e fazendo assistência aos trancos e barrancos, como podia. Então, eu falei com o professor Valdo, reclamei, eu falei, escuta, é muita gente doente que aparece, como é que é possível a gente aparecer essa quantidade de gente para atender? Ele dizia, olha, se você quer chegar no banquete, você primeiro tem que passar pelos mendigos. E isso é válido até hoje para mim. O que é o banquete? É o amparo, aquela sensação maravilhosa que você tem quando está tudo ok, isométrico, maravilhoso, pacificado, depois de um trabalho, de uma dinâmica, tudo no lugar, tudo certo. Esse é o banquete. Mas antes tem que fazer o atendimento de todo mundo. E a pergunta anterior que você tem é a ocultação do verdadeiro alvo. É muito interessante, isso eu assisti e pude trabalhar muitas vezes no nosso curso de extensão, o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia, SCP-1. A pessoa vinha e trazia uma história, e não saía daquele ponto, e a gente trabalhando, à noite vai para o quarto. O SCP-1 é um curso que o professor ele fica em vigília física total. É uma imobilidade, não é imobilidade porque ele anda dentro da sala, mas é a parte vígio, ela é válida dentro do curso, porque dormir se torna um luxo que a pessoa não tem. Porque é tanto trabalho para fazer que ela não tem. E ao longo do curso, na sexta-feira são os depoimentos, no sábado de manhã tem aquele campo fora de série, como tem no acoplamentar e muitos outros. Mas o ECP1 é um curso de argumentação, ele não é um curso de campo apenas, ele é um curso em que a argumentação, como vai ser na pré-intermissiologia, tem um papel muito grande. Dependendo da sua articulação, da forma de abordar, o alvo oculto aparece. Aí aparece, vamos supor, um caso de abuso sexual, vamos ser assim bem claros, bem realistas, que aquilo não apareceria de modo algum se não fosse levado da forma que foi levado. Então vai tendo uma condução do agente facilitador, que é o professor, e dos amparadores técnicos nessa argumentação, que a pessoa tem vontade. Eu falo até que o campo do ECP1, ele tem um pouco do soro da verdade, a pessoa fala o que ela não quer. E alivia, porque ela consegue falar, porque tem um ambiente de confiança, de bem-estar, ela se sente amparada, então ela comenta aquilo que aconteceu. Então o alvo oculto, quem era? O abusador que está lá na outra ponta. Que a pessoa já está em ambiente seguro, controlado, assistida, acompanhada. Mas e ele que está lá? Ninguém vai lembrar dele? Ele também não tem mérito de assistência? Então, existe essa ocultação. Você vê que para a pessoa fazer realmente assistência, ela tem que ter um nível de realismo, uma estrutura psicológica, emocional forte, para que ela possa ser pontual nessas assistências. Senão ela vai falar, não, mas o abusador não, ele não pode. Ele não pode ser atendido. Então, nesse caso, interrompe, frustra, né, o processo assistencial, não pode ir adiante. Ok, obrigada, Marlo. Marlo, oi. Em primeiro lugar, parabéns pelo verbete, acho que vai ajudar bastante gente. Obrigada. E em Fatologia, página 9, segunda linha, você pode falar um pouco mais da questão do esboço da transafetividade? Eu ia pedir também na 14ª linha a autovitimização de consins e consciexes distorcendo o alvo assistencial. Esses dois, por favor. Os esboços da transafetividade, a gente começa a perceber quando acontece um caso como esse que eu acabei de citar, em que você precisa pensar no abusador como sendo merecedor de assistência também, e não ter nenhuma condenação mental no ato de assistir. Eu considero, no meu caso, para mim, dentro da minha condição, da minha limitação, eu considero um progresso enorme. Eu também considero um progresso enorme na hora que você tem amigos e amigas próximos, às vezes até amizades raríssimas que você tem, e que você já consegue ter um nível de isenção muito maior para poder colocar a realidade dos fatos, independente de qualquer coisa. Então, essa clareza, você gostar da pessoa, apesar de tudo que está acontecendo, aquilo não afeta mais a sua relação. Eu considero esboço, por isso que eu coloquei um esboço. Que a transafetividade pura é o que se vive numa comunex avançada, em que as pessoas já passaram do tempo de se preocupar com personalidade consecutiva, desconsecutiva, anterior, posterior. Isso já ficou no espaço, já não interessa mais. A consciência é o que ela é. Hoje, até há muita preocupação de
a consciência ser quem ela foi. Dependendo do que você foi, tem um tipo de retorno ou não. Então, é muito imaturo ainda, do ponto de vista da nossa pesquisa. Por isso eu falo em esboço. Eu tenho vamos dizer, eu sou muito inquieta em relação a esse conceito. Inquieta. Eu quero estudar, eu quero entender, eu quero ver como que funciona e eu quero aplicar para ver se eu consigo compreender na prática e ter um mínimo de informação para passar, como eu estou passando para você agora. Entende? Agora, a outra que você me pediu foi da vitimização. A autovitimização, ela não combina com nada. Ela é a coisa assim, fora de moda total. Sabe aquele acessório que não serve mais, que não adianta você tentar? Por exemplo, uma pele de raposa, com a carinha da raposa. Não dá. Ela é isso. Ela é totalmente deslocada. Se falar assim, não, mas quando a pessoa se vitimiza, ela tem um ganho, ela tem isso. Não, ela não tem nada, ela só perde. A autovitimização é um processo que também confere autonomia ao outro. Na hora que eu sou vítima, eu estou conferindo a autonomia para outra pessoa. Eu deixei de ter autonomia. Porque eu quero ser vítima. Quem quer ser vítima tem que aguentar, tem que ficar no papel dela, sem autonomia. Então, a vitimização é um processo de autodegradação. Agora, ela tem relação muito séria também com a autocorrupção da pessoa. É igual a neotenia, o problema da pessoa adulta que quer ser criança, que usa traços de infantilismo. É uma fuga para não ter que enfrentar a vida adulta. A autovitimização é uma fuga para não ter que enfrentar a vida adulta de consciência. Vítima de quê? Mas do que ela pode ser vítima? A única vítima que ela pode ser é de si. O algoz mais perigoso não está lá fora. O pior algoz está dentro. É quando a pessoa se desacredita, se descredencia, se desqualifica, não age com sinceridade, não banca o que precisa ser bancado. Então, essa condição é uma condição difícil para poder a gente ajudar em alguma coisa. Que a pessoa autovitimizada, ela está congelada, ela está paralisada por si mesma. É o tipo de autoassédio dos piores que eu vejo, porque congela o processo evolutivo da pessoa. Ela não sai do lugar. Você encontra uma década depois, ela está no mesmo lugar. Então, é uma condição que, primeiro que ela é um tipo de hipnose, porque não tem razão alguma para a pessoa se sentir dessa forma. Vítima do quê? Além do mais, a gente vê que as piores vítimas do passado hoje são algozes muito mais eficazes, porque eles justificam tudo. Como eles foram prejudicados de algum modo, eles acham que eles estão no lucro se eles agora descontarem todo mundo o que aconteceu com eles. Bela razão. Quem é que não passou por dramas e situações difíceis ou passa? Todo dia, toda hora. Isso não nos transforma em vítima. Eu não me sinto vítima de nada, a não ser de mim mesma. Entende? Ok, obrigada. Pois não. Uma pessoa que fala assim, eu vou começar, não estou fazendo TENEPS ainda porque não consigo fazer EV direito. A hora que eu conseguir fazer o EV direito, eu vou começar a fazer TENEPS. E está 10, 20 anos assim, não começou TENEPS ainda. Isso também é uma forma de vitimização, né? Está fugindo da responsabilidade. Uma desculpa esfarrapada, né? Se for esperar chegar, não adianta a pessoa querer chegar pronta e acabada com tudo, porque quando ela chegar, todo mundo já foi embora. Ela vai ficar linda, sozinha. Vai olhar para os lados e falar, gente, cadê todo mundo? Onde que o pessoal foi? Não tem mais ninguém, porque ela ficou se aprontando, se arrumando. Ainda não estava bom, ela quer dar mais um retoque, mais um pouquinho. Na hora que sai, faz aquela rentrée e não tem ninguém. É melhor você pegar o microfone, talvez. Gente, ela vai ver, tem que pegar o microfone. Ela vai falar. ver lá na frente que a situação não vai trazer nada. Então, quando você escutar essas conversas assim, conversa para boi dormir, não dá para perder tempo. Tem que ver quem quer trabalhar, quem quer ir à luta, quem está afim de se mexer, quem quer... Porque não adianta falar só, o que você vai falar? A pessoa é muito autocorrupta. Sim, mas ela não vai fazer nada a respeito daquilo. Então, tem que deixar a vida dar um jeito, as quebradas da evolução e do universo dar um jeito na pessoa. Quebrar um pouco a cara, né? Quebrar a cara. Quebrar a cara é show, que aí ela vai escrever um verbete, que nem eu estou fazendo aqui. Malo, de cima para baixo, a parafatologia, antepenúltima linha, você pode comentar um pouco sobre o processo do assistido mantido em segredo de para-justiça pelos amparadores? Isso acontece muito, isso aí eu gosto muito de ver isso dentro do próprio ECP1, que é uma inocência.
Aquele professor não tem o histórico daquele aluno, o outro professor tem o histórico todo, você não tem. Então, você é a pessoa mais apta a abordar todos os temas com aquela pessoa. Porque você fez a volta. Esse aqui está comprometido, não pode falar. Mas você pode, inocente, você começa a falar e falar e falar e entra no mérito da questão. Daqui a pouco você percebe que aquilo tinha sido mantido em segredo para a justiça, que era justamente para não quebrar o efeito. O efeito que você tem é um, o efeito que seu colega teria é outro. Que ele está sabendo, você não, você está inocente. Até o final você fica sem saber. Então, você age com total isenção, naturalidade, vai fundo, fala o que a pessoa precisa, e aquilo resolve, abre como se fosse um abscesso, né? Aquilo faz lancetar o abscesso e sai tudo, e você vê que aquilo foi mantido. Você não é o boboca, você não estava vendido na história, você estava preservado pelos amparadores para ser o mais eficaz no caso daquela pessoa. Só você poderia fazer aquilo. Quantas dezenas de vezes, a gente não pode enumerar aqui, porque não vai expor ninguém, mas isso aí é uma das técnicas mais avançadas que eu acho que existe até hoje, e ela acontece toda hora. Você está atendendo uma pessoa na dinâmica, e você fala uma porção de coisa, quando chega lá atrás, a pessoa, você sabe quem é fulano? Não. É aquele que está, não sei o quê. Você fala, gente, mas como é que pode? Eu falei tudo que precisava, eu não sabia. Pude falar com a maior naturalidade. Então, não tem nenhuma condenação, não tem nenhum apriorismo, você vai pelo enfoque dos amparadores. E aí você consegue ajudar realmente as pessoas. Malu, voltando para aquela parte de você ter falado sobre perdoar. Sim. Sobre perdoar e se colocar no lugar do outro. Tá. Quando você está numa situação de fora, você consegue ter uma visão muito mais ampla. Sim. E seus sentimentos não estão interferindo. Claro. Então, você está mais lúcido, você consegue analisar a situação com mais cautela. Então, para ajudar é bem mais fácil. É. Mas, quando você está dentro da situação e você tem que ajudar a outra pessoa, como é que você consegue sair, se afastar, para visualizar aquilo como um todo e os seus sentimentos, os seus problemas, que também estão interferindo, não afetar na sua decisão e na sua ajuda àquela pessoa? Vou te dar a dica do que eu uso, do que eu fiz e do que eu faço. Eu procuro conversar, ou contactar, ou mentalmente sintonizar o amparador daquela pessoa. Porque eu não estou apta a atuar com a pessoa. Eu estou comprometida. Eu não posso. Então, eu tenho que recorrer a um intermediário que não está na situação, que é o amparador da pessoa. Detalhe, o amparador da pessoa sabe o que ela precisa, eu não sei. Eu não posso ter essa pretensão de saber o que ela precisa, o que seria o ideal. Então, eu falo, eu estou impossibilitada de contactar essa pessoa porque eu estou comprometida emocionalmente. Você pode facilitar a minha conexão com essa pessoa porque você sabe o que ela precisa. E você começa a pensar nisso o tempo inteiro. Toda hora que pode, trabalha com energia e pensa nisso. E exterioriza as energias para que o amparador da pessoa use com a pessoa e não você diretamente. Entende? Se você exterioriza para o amparador, ele sabe o modo que ele vai usar a sua energia para ajudar aquela pessoa a ficar receptiva a você. E criar um clima, um ambiente calmo e tranquilo para você poder conversar com a pessoa. É isso que eu estou te falando porque eu já fiz um monte de vezes. E não é com gente longe, é filho, parente, gente próxima, em situações em que você está comprometida. Então eu falo, eu não estou isenta, eu não posso ajudar, não vou poder ajudar. Então eu tenho que recorrer a uma outra pessoa que conhece, e eu te falo, funciona maravilhosamente bem. Eles acalmam a situação do lado de lá, junto, sua energia que foi positiva foi usada, acalma você e aparece uma situação assim quase que mágica em que você consegue conversar com a pessoa como se fosse a coisa mais natural e não como se tivesse sido preparado pelos amparadores. Então pode confiar que isso aí funciona. É o que eu estou usando, senão não estava aqui, sabe, Sancha? Estava lá até hoje. Para Estrangeirismologia, página 8. Estrangeirismologia, página 8. Você pode esclarecer o item A Consciência Target Assistencial Oculta? Como podemos identificar e assistir melhor quem é o target assistencial? Primeiro, sem o apriorismo já ajuda muito. Não entra sabendo. Não vai no bico de quem está te pedindo ajuda, direto. Vê se é aquilo mesmo que procede. Só de ter essa posição prudente,
Por exemplo, o advogado, ele vai escutar o seu cliente e tal, mas ele tem que levar em consideração um monte de gente, principalmente as testemunhas, que podem desdizer tudo o que ele já disse. E muitas vezes o que ele diz é tudo mentira mesmo. Então, ele está numa situação que é tipo mato sem cachorro. Ele tem que apelar para toda a acuidade dele para saber quem realmente está com a informação e como é que ele vai poder fazer isso. De uma certa forma, eu vejo o assistente como detetive, advogado, médico, psicólogo, enfermeiro. Ele é uma mistura disso tudo. Cada hora ele aplica uma das vertentes para ele poder se sair bem. Então, se essa pessoa não tiver o apriorismo para ajudar, às vezes a gente vai ajudar crente que está abafando. Eu acho que eu não cheguei a falar nisso, mas eu estou falando num outro verbete. A ajuda da pessoa crente que está abafando. Ela sabe, ela vai acontecer e fazer, sabe mexer com energia, e vai pisar no tomate, não vai dar tudo errado, porque ela não tem a informação completa. Mas aí, nesse caso, o foco passa a ser no próprio assistente, aquela condição da assistência egóica, né? Ele olha nele, né? Ele está preocupado e fala assim, espera aí, como é que eu vou mexer com isso? Às vezes é casa de marimbondo. Então, a pessoa precisa ter essa isenção, essa abertura, não puxar a brasa, não tomar partido, mesmo uma pessoa muito querida, procurar ter uma isenção maior na hora de ajudar, com boa intenção e boa vontade, para não errar. E não, os amparadores nem poderem trazer o verdadeiro alvo para a pessoa, o target, vamos dizer, é o alvo mesmo, alvo, né? A palavra é essa, é alvo. Posso terminar aqui? Ainda na página 8, agora na megapensenologia, assistência é mérito. Megapensene que você menciona. No caso, seria em receber, oferecer ou ambos? Tudo. Ambos, né? E mais alguma coisa? Assistência é mérito para quem faz, para quem oferece, para quem recebe, sempre mérito. Competência, mérito, capacidade, ser a pessoa ideal. Uma das perguntas que eu sempre me faço quando recebo assistência é assim: sou eu a melhor pessoa para fazer isso? Eu seria a melhor pessoa ou eu tenho que agilizar alguém que vai fazer assistência para essa pessoa, porque não sou eu? Então, quando a gente se arvora do grande assistente, que todo poderoso, que vai fazer tudo com suas próprias mãos, super, quebra a cara, porque às vezes não é você, e às vezes chega uma pessoa lá no cantinho e fala uma coisa com aquela, que é exatamente a assistência que ela precisava ouvir, você não precisou abrir a boca para nada. Então, essa condição também é muito séria. Então, eu vejo que essa competência, ela tem que estar sempre em jogo. Sou a melhor pessoa para assistir nessa hora? Sou a melhor pessoa para esclarecer? Será que tem alguém que é o intermediário melhor do que eu para fazer isso? E assim a gente vai aprendendo. Na página 9, malinfatologia, na 4ª linha. O que fazer depois do equívoco assistencial bem intencionado? Consertar, porque quando a gente dá um vexame, comete uma gafe, erra, a gente fala desculpa e mau jeito. E vai lá e desfaz o feito. E quando se trata de assistência extrafísica, isso ainda é mais facilitado, porque você tem como fazer uma outra abordagem e corrigir. Todo mundo está aprendendo, todos estamos aprendendo. Então, não tem aquela coisa perfeita, exata, que você acerta todas as palavras, as energias. Não funciona desse jeito. Às vezes, boa vontade e boa intenção não ajudou, faltou o discernimento, e a gente tem que voltar atrás e desfazer, se for possível, fazer isso. Ou até pedir desculpas se for de uma forma errada. Por exemplo, o estupro evolutivo, você informar mais do que a pessoa precisa. Toda hora a gente está tentando acertar nesse item. Pelo menos eu sou bem preocupada com isso. Eu acho que a gente vai, e às vezes você tem o hábito de tomar o outro por mais maduro do que ele é. Aliás, ele parece mais maduro do que é. Na hora que você aperta, que você vê que não é. E aí fica uma situação meio delicada, porque a pessoa desmonta na sua frente, você fala, puxa vida, mas o fulano, a fulana, ou quem seja, tão esclarecido, tão não sei o quê, mas na hora H, no emocional, estava batendo pino. Então, toda hora a gente erra. Eu acho isso interessante, que eu até tinha marcado 4 frases aqui, 2 da fatologia e 2 da parafatologia, que tem a ver com tudo isso que você está discorrendo aí. Porque tem aqui na 1, 2, 3, 4, 5, de cima para baixo, a força presencial paraterapêutica, né? A supervalorização, às vezes, dessa força presencial pode acabar causando um equívoco assistencial bem intencionado pela falta, outra frase, da autocrítica, que é isso que você está colocando, das autocredenciais assistenciais.
que você tem. Sim, né? a força presencial só não resolve. Ela não resolve. A pessoa pode ter muita força presencial, fora de série, e não ter a parabilidade necessária para abordar aquele tema. Então, aquela história de elefante em loja de cristal. Entrou, derruba tudo, quebrou, já era. Aí o que Vou acontece? montar a força presencial fora de série. Disso daí, quebrou a louça da hora que entrou até o final. Depois você tem que voltar catando os caquinhos todos e consertando. A história do rinoceronte. Então, a força não é o rinoceronte só. na loja de... Então, não é só força. Força presencial é a capacidade de aguentar o desassédio quando precisa, a pessoa manter aquele campo, ela tem energia para fazer aquilo. Mas ela tem que ser somada a uma docilidade e a uma parabilidade na hora de abordar. Porque, às vezes, na hora da abordagem, põe tudo a perder, né? É força demais, energia demais. E é aí que o parapsiquismo entra como determinante, como constante. Porque, na realidade, se você tiver antenado com o amparo, você vai ter esse quê a mais para saber se você precisa entrar mais, entrar menos ou não entrar. Ou às vezes o intermediário... Ficar invisível. Exatamente. Põe aquela capa do Harry Potter. Potter. Dentro desse processo, você colocou aqui, some. na quarta linha de baixo para cima na fatologia, a perfilologia ideal do interassistente. Então, assim, se você pudesse definir 3 itens, né, aqui, né? dessa perfilologia, você que eu acho que é uma especialista nessa questão de perfilologia... Eu procuro estudar isso bastante. O que você colocaria como as 3 características assim, mais importantes para se cultivar para ser um interassistente com boa orientação? Argumentação. Uma argumentação lógica. Eu vejo que a argumentação ela ajuda muito. É a paradidática, é a parapedagogia. Eu acho que não adianta você entrar de sola, às vezes. Você precisa apresentar o tema, você precisa abordar o tema de um modo que fique compreensível para aquela pessoa. Então, eu vejo que essa habilidade de argumentação, que é a parapedagogia, que é a paradidática, é fundamental. A gente ouvia assim, quando você fala, eu entendo. A gente fala português, todo mundo. Então, o que tem de diferente que quando você fala, a pessoa entende? Então, você vai à pessoa, consulta o que seria melhor dizer naquela hora para aquela pessoa. Não adianta derrubar uma falação em cima da pessoa, que a pessoa não vai entender. Então, tem que ser moderado. Essa condição da argumentação, eu considero importantíssima. Segundo, eu vejo que até a primeira, no caso, que já é a intencionalidade da pessoa. O que a pessoa quer ganhar com isso? Porque a assistência é para quê exatamente? A pessoa quer acertar? A gente vê isso muito na questão parapsíquica. As pessoas ficam inseguras porque elas querem acertar o que falaram, e o vaticínio que ela deu, a palavra que ela deu. A gente não está preocupado com isso, não tem que ter essa preocupação. Pode ser que a sua abordagem nem seja a melhor para a pessoa, ela não considera, ela diga, não quero fazer desse modo. Então, eu vejo que isso aí também vale. Eu acho que é um princípio que eu uso, que eu já usei de outras vidas e que eu uso, que hoje para mim, principalmente, é uma linha de conduta, é o princípio coincidência oppositorum, o ponto de afinidade do oponente. Qual é o ponto de afinidade que eu tenho com aquela pessoa? Eu procuro esse ponto de afinidade e eu construo uma plataforma de confiança com a pessoa a partir desse ponto. Eu não parto da oposição com ela. Eu não parto dos aspectos nos quais nós somos contrários ou oponentes. Eu parto de um ponto em comum. Eu sei que você também quer isso. Eu sei que também você deseja essa condição. Eu sei que você está tentando assistir também. Então, nós vamos considerar esse aspecto, aquele outro. Então, eu acho que quando a gente parte de um ponto de afinidade com a pessoa, a gente tem mais chance de construir uma relação e a gente chegar na argumentação e conseguir passar aquilo que a gente precisa. Isso se tem tempo disso tudo. Se não tem, estado vibracional, exteriorização de energia, heteroencapsulamento, autoencapsulamento e o arco voltaico e por aí vai. Mas se puder fazer essas 3 etapas, eu acho que elas funcionam muito bem. Pelo menos eu uso e eu acho que ela dá um excelente resultado. Eu só queria que você também falasse sobre o que você colocou aqui das redes parasociais de interassistência e fazendo um cotejo com a questão da orientação interassistenciológica, né? Como é que elas funcionam? As redes parasociais são esse conjunto de amparadores extrafísicos e intrafísicos e que coordenam um trabalho de assistência que a gente talvez não tivesse competência para fazer. E que tudo conjuga e converge para que seja dessa forma. Aqui a gente pode fazer isso. Por exemplo, uma pessoa chega e traz um problema. Estou com um problema de saúde assim, assim, assim. Você se interessa pelo problema da pessoa, mas você já foi ver?
E não é um interesse casual, cordial, social. É um interesse real, e a pessoa sabe. Você já foi ver? Já tentei isso, tentei aquilo. Então, vamos procurar um outro profissional para ver se faz isso? Às vezes, a pessoa que está rodando em círculo, ela precisa de alguém proativo, com uma ação. E essa ação, para ela, corta essa coisa dela ficar rodando em círculos. Porque ela entrou numa situação de dependência de alguma coisa, saúde ou o que seja, e ela está rodando, ela não está conseguindo em lugar nenhum. Então, você começa a acessar o seu arquivo de soluções, o seu cadastro. Todo mundo tem um cadastro pessoal de coisas boas e positivas. Olha, tem uma pessoa ali que faz isso, esse aqui pode fazer aquilo, esse aqui faz isso. Então, funcionar como um atrator para isso aqui no intrafísico, pelo menos na minha percepção, facilita muito o trabalho dos amparadores. Eu procuro ser assim uma espécie de estafeta, uma pessoa que vai levando o recado para um, para o outro, pega daqui, leva de lá, liga para saber se é isso mesmo. Você vai criando uma rede. Agora, é possível fazer isso também em nível profissional, né? O nosso sonho de consumo é que na CCCI, por exemplo, nós tivéssemos uma rede dessa natureza. Ela já funciona, mas ela pode ser maior e mais gente pode ser útil. Eu acho que há muitas pessoas com habilidades desperdiçadas nesse contexto. Às vezes, coisas tão simples. Falar o que é um creme bom, não é? Um creme bom para a pele, falar uma coisa qualquer ali, tudo isso ajuda. Então, é uma condição de estar sempre dentro dessa rede, procurando ser essa rede de soluções, esse arrimo intrafísico. Acho que isso é uma característica que a gente pode desenvolver como uma perfilologia mesmo da pessoa. Uma predisposição, né, assistencial. Na fatologia, Malo, na 9ª linha, qual é o megatravão interassistencial de intermissivista jejunos? O megatravão do intermissivista jejuno, muitas vezes, é a teorização. É a teorização. Ele chega aqui, ele veio de um curso intermissivo, hoje ele tem um acesso à universidade, ele vai estudar, ele está com a cabeça cheia de ideias, de sonhos, de tudo, e ele, às vezes, não tem a visão prática da vida. Eu brinco que, quando no início da Conscienciologia se formou o primeiro grupo de inversores, eu brincava com eles que a gente ia lá pedir ajuda. Escuta, vocês podem ajudar a carregar uma caixa? Não, nós estamos discutindo aqui como é que se faz para carregar caixas. Não, mas é que as caixas estão pesadas, elas estão aqui do lado. Será que vocês podiam pegar? Não podemos, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre caixas pesadas, caixas leves. E aí você saía com aquela cara de boba e ia embora porque eles não tinham entendido. Ou então chegava, olha, nós precisamos construir uma estrada. Olha, nós estamos discutindo justamente isso. Como se constrói uma boa estrada? Mas é porque já tem terra, pedra, está aberto. Vocês não querem ajudar? Não, a gente está muito ocupado fazendo pesquisa. Então, é essa falta de praticidade que o jejuno tem de não enxergar a oportunidade da ajuda pronta, ali, na hora. E isso é um grande travão, porque ele perde muito tempo explicando coisas e teorizando sobre coisas que estão acontecendo debaixo do nariz dele e ele não está vendo. Quando se trata de assistência, então, nem se fala. Ele está se preparando para, aos 35 anos, na fase executiva, assistir. Enquanto isso, a pessoa cai morta na frente e ele não vê. Então, olha, mas tem alguém aqui que está precisando. Você não quer ajudar a levantar essa pessoa, pelo menos? Não, mas é que nós estamos nos preparando, que é a fase executiva só aos 36 anos. Então, é essa falta de pragmatismo assistencial e da vida que falta na pessoa jejuna. Talvez a gente volte a passar por isso em algum momento, não sei, depende do temperamento. Agora, tem gente que já chega ajudando e carregando caixa. É isso que eu ia falar, né? Tem gente jovem chega que já chega pequeno e já está carregando caixa. Não pergunta assim, o que tem para fazer? A pessoa já pergunta, ela não quer saber em que área que eu vou trabalhar, onde que vocês vão me colocar, ela já fala assim, escuta, o que está precisando aí agora? E vai lá e pega e faz. Então, desenvolver esse temperamento do pega e faz ajuda mais do que ficar teorizando até chegar aos 36 anos de idade. Acho que é assim que funciona. Malo, aqui na... Peraí, deixa eu ver. Quem que está falando? Eu. Desculpe, Antônia, que tem uma filhinha. Pode ser? Tá? Tem a Jana, tem a Tânia, eu te passo a palavra. Pode? Então, vamos lá. Tá. Obrigada. Malo, aí na página 9, na fatologia, fala para a gente um pouquinho sobre o leitor desconhecido do livro Conscienciológico. Achei ótimo aí. É uma coisa muito bacana quando você assiste o seu leitor desconhecido. Assiste, ele aparece em projeção para você, você encontra a pessoa e um belo dia ele aparece aqui para te conhecer, ainda pede para você assinar o livro para ele.
E ele já foi assistido há muito mais tempo, porque ele entrou em rapport direto com você. O livro, gente, é o holopensene da pessoa. A pessoa, quando está lendo o meu livro, ela está me lendo. Então, ela chega aqui, ela já tem um rapport comigo, e extrafisicamente, se ela estiver precisando de ajuda naqueles contextos que foram discutidos no livro, é óbvio que os amparadores vão me levar. Por quê? Porque o rapport é comigo. Eu já comentei aqui mais de uma vez de encontrar uma pessoa fora do corpo, uma mulher, ela estava dando um espetáculo em termos de descontrole emocional, e eu dei-lhe uma chamada no meu estilo, como eu dou, enquadrei, botei no lugar, e fui saindo, e ela falou, ó, vem cá, fez assim, falei, o que é? Olha, você fez comigo igualzinho que você fala no seu livro, né? É. Então, o livro tem que ser a cara do autor, o autor tem que pensar na multidimensionalidade, porque ele está bancando uma informação que ele tem que sustentar fora do corpo, senão fica chato. Então, eu vejo que os meus paraleitores, tanto do Síndrome do Estrangeiro quanto a Autocura através da Reconciliação, eu tenho uma boa parte dessas pessoas que eu me comunico com elas antes de encontrá-las, aqui, fisicamente. Ou, às vezes, nem vou encontrar. Então, eu vejo que o autor, pensando nisso, ele tem que pensar no seu mercado, ele tem que pensar no seu público-alvo, que vai muito além. Hoje se estima que um livro passa na mão de pelo menos 3 pessoas, vai multiplicando. Não, e quando você dessoma, você vai assistir também, você vai continuar assistindo os leitores. Continuar encontrando aquelas pessoas que tiveram rapport com você, que fizeram link com o seu trabalho. Então, eu vejo assim a responsabilidade do autor. Escrever o livro até que não é tão difícil. Honrar o livro e continuar mantendo a assistência que ele desencadeia, eu considero o trabalho mais exigente. Malo. Oi. Aqui na página 10, na Crescendologia, o primeiro crescendo. Você podia desenvolver, por favor? Primeiro crescendo, né? Onde que é esse crescendo? Ah, o crescendo do metrônomo? Isso. Isso. Eu vou me reportar ao meu livro Autocura através da Reconciliação, onde eu não encontrei uma outra forma de descrever o que acontecia, eu chamei de metrônomo. O metrônomo por causa da cadência. O metrônomo tem uma cadência, não é que a consciência vai para lá, deita e volta para cá, não é isso. Mas existe uma cadência na assistência que eu considero fora de série e que eu tive o privilégio de experimentar algumas vezes. O amparador aproxima de você aquela consciência totalmente desequilibrada. Por alguns segundos você sente aquele desatino, aquele vazio, aquele desequilíbrio de uma maneira profunda. Daqui a pouco o amparador se aproxima de você, você sente aquela vontade de assistir, você tem sentimentos que no seu dia a dia comum você não consegue ter, mas você naquela hora tem, porque ele está impregnando o seu holossoma com a cosmoeticidade dele. Então, você ora sente essa parte aqui que você já deixou para trás, e hoje você pode ajudar, e ora você sente isso aqui que você ainda não é, mas que será. Então, você fica no metrônomo evolutivo, porque você sente a gradação daquele que está lá embaixo, alterado, e desse aqui que está um pouco na sua frente. E você está no meio, se mantendo equilibrado. Você marca o compasso da assistência. Por isso que eu usei essa expressão. Essa situação está descrita no livro Autocura através da Reconciliação. Tem até uma ilustração, tem detalhes sobre isso, que eu considero isso fora de série. Porque quando a pessoa sente o que o assistido está sentindo, parece que aquilo é eterno, que ela vai sentir aquilo sempre, e não é. Logo depois ela tem um refrigério, ela tem um bálsamo, porque o amparador se aproxima para justamente ajudá-la nessa tarefa. E, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai melhorando, eles vão tirando as salvaguardas, e o que antes era mais fácil, fica difícil, porque ele se retira para você poder fazer isso sozinho. Agora, o bem-estar que o assistido vai sentir é o seu bem-estar, é a sua pacificação íntima. É você que vai transmitir para ele aquilo que você conquistou a duras penas. Ficou claro, Tânia? Ficou. Esse ponto de equilíbrio, ele vai caminhando conforme a competência que você vai tendo nessa possibilidade de equilibrar. Eu fui pianista, eu estudei piano, então metrônomo, a figura me chamou bastante atenção. Então, eu não sou pianista, mas essa figura sempre me chamou atenção. Eu queria sugerir que a gente explique, porque não sei se todos sabem o que é metrônomo, né? Que é justamente aquele instrumento. Metrônomo é um aparelho, um instrumento que serve para marcar o compasso da música.
tac. Quando a gente está treinando algum instrumento, você vai agilizando, vai colocando ele cada vez mais rápido para você treinar a agilidade digital, seu caso do piano, violão, violoncelo, o que seja. Então, ele marca o compasso da música. Bom. Antônio, tinha mais uma senhora na frente, uma lady, posso passar? Ladies first, então, vamos lá? Para a fatologia, a sexta linha, o mentalsoma mascarando mazelas do psicossoma, impedidoras da interassistência franca. O mentalsoma, ele é, quando a gente aprende essas artimanhas intelectuais todas, a gente cria com elas uma série de mecanismos de defesa. O principal deles é a racionalização. É resposta para tudo, é aquela jovem que quer dirigir, a mãe fala que ela ainda não tem coisa, ela faz uma teoria sobre aquilo, ela prova para a mãe que ela é simplesmente o máximo, que ela é uma pessoa que ela tem total competência para fazer aquilo. Então, isso chama racionalização, é um mecanismo de defesa. Para muitos é uma desculpa esfarrapada, para outros é o teoricão que não tem experiência nenhuma e esconde as mazelas do psicossoma durante muito tempo. Agora, às vezes a pessoa não faz isso com intenção, ela faz por causa da repressão que ela sofreu. A repressão que sofreu é muito grande, então ela usa o racional para poder conviver com aquela realidade. Ela precisa daquilo durante um tempo. Depois ela consegue se organizar, mas a gente tem que ver que até que ponto que o mentalsoma está servindo de máscara para as mazelas emocionais. Enquanto elas não forem trabalhadas, a gente vai duvidar um pouco dessa organização mental toda, porque ela vai ficar comprometida. Ficou claro? Malu, na página 12, agora, em exemplologia. 12? Página 12, isso. No item exemplologia, a teletertuliana pede para você exemplificar os 3 tipos de orientação interassistenciológica, os exemplos que você coloca. Sim, você está pensando numa pessoa, no alvo, ego-alvo daquela pessoa, e você então percebe que o mérito é de outra. Em vez de ser o marido, é a esposa que está precisando de ajuda. Às vezes a esposa está sendo massacrada pelo tirano doméstico, e ele aparece na frente, mas quem está precisando da ajuda e o ego legítimo, merecedor, é aquela pessoa. Um exemplo. Do alvo do grupo. Vamos supor, na prévia da intermissiologia, nós estamos nos preparando para uma tarefa que é o grupo, nosso grupo Karma extrafísico, que não pôde fazer curso intermissivo. Não chegou a fazer o curso intermissivo. Nós todos temos ex-parentes, pessoas queridas, afetos nossos, que não tiveram condição de fazer o curso intermissivo. Por quê? Porque estavam envolvidos demais com suas próprias problemáticas. Não dava para a pessoa sair daquele monoideísmo, daquela dificuldade que tinha, ou estava francamente antagônica a qualquer possibilidade de ajuda. Mas nós amamos essas pessoas, elas estão no extrafísico, hoje numa condição de poderem ser esclarecidas para fazerem o curso intermissivo. Então, nós é que vamos ser os professores dessas pessoas, chegando e falando, olha, vai que dá, eu fui e deu certo, para você também vai funcionar. É esse o testemunho que a gente vai dar, de que as coisas, que é possível mudar, que é possível melhorar, que você tem condição de bancar suas mazelas e dificuldades, até que elas olhem para a gente e falem assim, Malu, se você conseguiu, eu também posso. Então, é nesse ponto que a gente tem que chegar. Mas, para a gente chegar nesse ponto, nós vamos ter que detectar e definir bem esse grupo merecedor. Às vezes, a gente está pensando que essa família que a gente tem agora, os nossos parentes mais próximos, é que são as pessoas alvo do nosso merecimento e de amparo. E são. Mas corre o risco da gente ficar um milênio sem encontrar essas pessoas. Por quê? Porque a gente tem outras para atender. Os nossos laços são muito mais complexos. E muito maiores, e às vezes as dívidas também. Então é bom a gente pensar que esse grupo Karma, hoje, que está aqui, que nos é tão caro, que está próximo, e que a gente está, às vezes, se desgastando em função de um membro ou outro, e tentando ajudar como pode, ele vai deixar de ser o alvo daqui a pouco. Daqui a pouco a gente está no extrafísico e encontra aqueles ex-parentes, ex-mães, pais, filhos, maridos, mulheres, irmãos, e a gente vai ter que dar o testemunho para eles, vai ter que dar um depoimento, um relato, dizendo, olha, agora você está pronto para fazer isso, você vai se sair bem, tem essa condição, e tudo na base do argumento. Não vai ter outro jeito, vamos ter que argumentar. E a argumentação
ela só dá certo quando ela tem exemplo. Se ela não tem exemplificação própria, o argumento fica muito fraco. O que é um argumento forte do ponto de vista consciencial, cosmoético? O que vem calçado pelo exemplo da pessoa. A pessoa não está falando por falar, para ficar bonitinho, ela está falando porque ela sabe que aquilo pode funcionar, deu certo para ela e ela está compartilhando. Então, esse é o grupo-alvo na prévia da pré-intermissiologia. E os alvos mundiais, todo dia a gente vê um país que entra em guerra, o outro que se reconcilia, o outro que vai fazer não sei o quê, esse aqui que decidiu agora fazer uma outra coisa, o outro que quer entrar em guerra. Tudo isso são alvos da reurbanização extrafísica. A média da maturidade dos habitantes daquele país estão dentro dessas ações. E a gente reclama aqui por ter os governantes que têm, as dificuldades que têm, mas eles representam a nossa média. Não dá para reclamar, mas eu não votei neles. Sim, mas tem 50 milhões que têm afinidade total com eles. A média ainda é essa. Então, quer que a coisa mude? Muda a média sua. Quer ter saúde? Mude você. É sempre o processo nosso compromisso é que é esse. Então, a precisão assistencial dos alvos mundiais dos serenões, segundo a Reurbex, na minha percepção, vendo essa geopolítica, essa movimentação toda que a gente assiste todo dia, em televisão, em tudo quanto é tipo de jornal e tudo mais, mostra claramente que cada hora tem um lugar que está chamando a atenção da reurbanização. Por exemplo, o continente africano agora está chamando a atenção. Antes tinha a China que estava sendo o alvo dessa atenção da reurbanização. Parece que as coisas por lá estão encaminhando e agora nós vamos ralar lá no continente africano, 50 e tantos países esperando. Você pode escolher à vontade. Vamos voltar para a primeira página, Malu, na página 8, em estrangeirismologia. Na última linha, você pode falar sobre a importância do rapport para o êxito da assistência? Sim, porque às vezes você não é a melhor pessoa para ajudar. O rapport com aquela pessoa, o rapport da ajuda é outra pessoa que tem que fazer. Não adianta, às vezes, ou o pai, ou a mãe, ou o marido, a mulher, o filho, tentar uma linha, que às vezes ele não é a melhor pessoa para fazer aquilo. Às vezes os amparadores têm que tirar uma pessoa lá de trás, que tem o rapport com aquela outra, que tem uma certa ascendência sobre aquela outra, geralmente pelo exemplo, pelo afeto, e é essa pessoa que fica encarregada de fazer o trabalho com a outra. Então, esse rapport é importantíssimo, e ele é natural, não adianta forçar a barra. Na mega pensionologia, na segunda linha, você pode comentar, existem assistências equivocadas? Sim. Essas que às vezes a gente vê numa família, aquela pessoa que carrega todo mundo nas costas, a vida inteira não resolveu a família, nada da família e ainda atrasou o lado dele um tanto. Ainda vai pegar o bonde andando lá na frente. Então, isso aí é uma das formas de assistência equivocada. Tem que saber se a pessoa quer assistência. Assistência não é um ato de violência, de arbitrariedade. Ajudo você, custe o que custar. Não funciona dessa maneira. O outro tem que estar predisposto. Então, nós temos que aceitar as assistências falhas. A professora Cristina tem um verbete sobre isso. Então, tem que saber que a gente não pode acertar todas. A gente não vai conseguir ajudar todo mundo, principalmente as pessoas que a gente gosta muito. Às vezes, o primeiro paradoxo que a gente tem é esse, não dá para ajudar. Se não tomar cuidado, a gente fica cúmplice, né? A gente entra na questão do acomplicia com a daqui a pouco você está junto com o processo da pessoa. Passa a mão na cabeça, não faz atares com a pessoa e ainda mantém a pessoa no mesmo nível de dependência que ela estava antes. Então, às vezes, um tchau bem dado pode ser uma assistência maravilhosa. Na fatologia, Malu, na página 9, na sexta linha, você pode aprofundar o curativo em cadáver da assistência equivocada e tardia? Muito boa essa frase, né? O curativo em Quando cadáver. vai ajudar, já dançou, já perdeu o timing. Então, é curativo em cadáver. Não adianta calçar uma coisa que já desandou. A pessoa passou 20 anos do seu lado, você não assistiu. Na última hora, quando já está tudo pegando fogo, quer assistir de uma vez só, tipo maratona. Não dá, não vai funcionar. Curativo em cadáver. A pessoa está com enfisema, ela está no final da vida. Não adianta falar de Proex nessa hora, aliás, é de péssimo gosto. Chegar para a pessoa e falar, faltando 5 minutos para a pessoa descer, mas escuta, tem uma coisa chamada programação existencial. Sabia? E você é intermissivista, você fez um curso para fazer isso. A pessoa fala, mas agora que você vem me contar essa notícia? Isso é curativo em cadáver. Só pode abençoar, jogar bastante energia, ajudar em tudo que puder, levantar o ânimo e entregar. E na fatologia, Malu, na 10ª linha de baixo para cima?
Patologia, 10ª linha de baixo para cima. Você pode exemplificar as falsas pistas assistenciais? Sim, isso pode acontecer muito, porque a gente pega uma informação como verdadeira, às vezes, de uma pessoa, e aquela informação não é verdadeira. A pessoa vem e conta uma história de alguém para você, num determinado contexto, e oculta determinado fato. Você não tendo aquilo, você parte numa linha assistencial, com a maior boa vontade e boa intenção, porque a gente não sabe tudo, e você se equivoca totalmente porque faltava aquele detalhe. Então, alguém chega para você e fala, mas você sabia que foi ele mesmo que fez isso assim, assim? Você fala, nossa, eu ia entrar numa fria total aqui, eu já entrei. Porque você dá um crédito para a pessoa como se a pessoa estivesse te trazendo uma coisa honesta, mas faz parte da patologia da pessoa mentir. Faz parte, senão ela não estaria doente. Se ela fosse sadia, ela seria sincera. É por isso que ela precisa de assistência. Então, às vezes, a gente cobra uma sinceridade que faz parte da patologia da pessoa não ter, porque a doença dela é justamente a falta de sinceridade, a desonestidade. Antônio, esqueci você, né? Mas vamos lá, essa pergunta. Malo, aqui na paradoxologia, na página 11, terceira linha, paradoxo da cosmoética destrutiva. Porque como que é essa questão da cosmoética dentro da orientação interassistencial que você está falando? Paradoxo da cosmoética destrutiva, eu sou também bem implicada com esse conceito, eu acho um conceito fora de série, porque ele parece que está detonando a pessoa, mas ele está ajudando a pessoa. É para justamente a pessoa ter a oportunidade de reciclar alguma coisa. Então, às vezes, o fato de destruir a ilusão de uma pessoa, por exemplo, como nós crescemos, a cosmoética é uma sequência inteligente de desilusões. Porque a gente pensava que era uma coisa, é outra. Pensava que era por ali, é por aqui. Então, isso já é um processo da cosmoética destrutiva. O amadurecimento já é a ação da cosmoética destrutiva, que é abrir mão de conceitos fantasiosos, cor-de-rosa, imaginários e fantasiosos. Então, a pessoa, para poder amadurecer, ela precisa ter desilusões. Lamentavelmente, essas desilusões, muitas vezes, pegam a pessoa de calça curta e a pessoa não tem estrutura para bancar. Mas é preciso. Agora, quanto ao fato geográfico, por exemplo, quantas vezes um acidente climático, cataclismo, que seja, está fazendo parte da reurbanização e ajudando a limpar alguma coisa que só um incêndio, um vulcão, um terremoto pode fazer? Pode fazer. Então, você vê, esse mesmo terremoto, esse vulcão, acontece dentro da gente. Quando você se desilude com alguém, quando alguém trai a sua confiança, quando uma pessoa te passa para trás, quando uma pessoa te engana com alguma informação que não era correta, isso também causa dilúvio, vulcão, um monte de coisa dentro, abala o processo emocional. Isso é a cosmoética destrutiva, só vai fazer bem. Quando você pega as suas coisas que se tornaram bagulho energético e mete fogo nele, também seria... Também é uma forma bem literal, né, de você acabar com aquilo ali. É uma forma bem literal, mas também é. Esse conceito ele é muito sério, ele é muito realista, ele é muito duro, às vezes, mas eu entendo que ele é muito pedagógico. É a impactoterapia na prática. Autoimpactoterapia na prática. É o melhor para todos, né? Melhor para todos é acabar com aquilo. É cirúrgico, dói, mas é útil. É útil. É terapêutico. A cirurgia é terapêutica. O princípio que está por trás da cosmética destrutiva é aquilo que não presta, não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, entendeu? Não adianta remendar, é a questão do curativo em cadáver, já não está mais prestando, então tem que eliminar, entendeu? Tem mais uma pergunta aqui na pensinologia, na página 8, na 4ª linha, o alvo assistencial autopensênico. Esse alvo aqui é mais ou menos o que a gente faz dentro da TENEPS, de colocar a pessoa no pensamento e... Sim. A pessoa está na sua lista de prioridades. Toda noite eu repasso essas pessoas no meu horário da TENEPS, das demandas durante o dia, né? Elas apareceram nas demandas diversas e eu já sei que estão todas encaminhadas para esse contexto, e eu vou atendendo cada um desses alvos, dentro da sua condição. Quer dizer, eu vejo o que é para fazer ali dentro daquela situação. Às vezes é só pensionizar de uma forma que aquela pessoa não sabe fazer. Isso pode ajudá-la a construir uma nova forma de pensar. Que normalmente, assim, por exemplo, comigo, quando eu vou chegar para fazer a TENEPS, quando
começa a tenebra, já vem aquela pessoa na cabeça. As pessoas alvos surgem naturalmente. Naturalmente. E daí já coloca o foco em cima dela. Tem aquelas que vêm pela solicitação diária da sua agenda e tem aqueles que surgem trazidos pelos amparadores, às vezes totalmente distantes no tempo e no espaço, Sim, longe da sua preocupação diária, e aquilo surge com toda a nitidez de que aqui, naquele momento aquela pessoa precisa da sua ajuda. Você se pega pensando numa pessoa que você não pensou nela, simplesmente você... É o alvo espontâneo, esse aí também é um alvo que acontece. Tá, ok, obrigado. Nada. Vamos lá, amigo. Não, é que ele tem um delayzinho. Eu queria que você comentasse um pouquinho, teve a questão da assistência equivocada, e na hora que você falou da história do tchauzinho, né, questões familiares, me lembrou aqui de uma expressão usada lá para trás, a história da personalidade locomotiva, alguma coisa assim, né? De como, às vezes, em grupos maiores, em famílias maiores, esse tchauzinho fica uma coisa um pouco mais complexa, porque são necessidades distintas, é um processo de construção, até porque isso foi vivenciado, né? Eu queria que você comentasse um pouco esses aspectos. Sérgio, eu usei uma técnica que é a que eu uso sempre, é o otimismo insuportável. O otimismo insuportável é assim, a pessoa vem da família, te conta uma desgraça de todo tamanho, pelada, vestida, de todo tipo. Quando ela termina, você fala, mas isso foi bom, porque está ajudando nesse aspecto. Isso não é feito com ironia, nem para deboche, nada. É com total certeza de que é aquilo que é o que vai ajudar. Então, isso funcionou muito bem para esse desapego. Até dizer assim, mas você é muito chata, é insuportável, você acha tudo positivo? Olha que coisa boa. Você acha tudo positivo? Detalhe, manter isso não é fácil. Porque não adianta só falar lá. Você tem que manter do lado de cá. Na hora que o drama, o mundo cai na sua cabeça e o universo desaba, você tem que falar isso. Mas isso está sendo positivo para mim, porque vai me ajudar nisso, nisso, nisso. Então, isso é uma técnica do otimismo insuportável. Eu tenho isso. Eu tenho e cultivo e faço qualquer coisa para ter mais. Porque isso afasta o processo dos assediadores de plantão, aqueles que vêm cantar desgraça no seu ouvido, tadinha, mas olha bem, ninguém reconheceu, que não sei o quê, que é isso, veja só. Não tem essa conversa comigo. Entende? Então não tem, não cola, não dá. Eu sou impermeável a esse tipo de condição, de degradar, de me degradar. Por que eu aprendi isso muito cedo? Quando criança eu percebi assim, quando eu chorava em casa ou ficava triste, tudo desandava. Se eu ficava bravo, o planeta tremia. Então eu pensei, o planeta não pode tremer se eu fico brava e eu não posso chorar que o universo cai. Então eu fiquei na minha. Então eu comecei a ver que eu tinha um efeito no ambiente. E esse efeito poderia me favorecer se eu usasse essas coisas. Claro que isso não é coisa de uma vida. Isso já registra lá atrás na história esse tipo de otimismo. É claro que isso também pode ser uma certa cegueira. Digamos que fosse, no passado, um pouco de polianismo, uma coisa de o mundo cor-de-rosa e tal. Até podia. Paciência, hoje não é mais e está funcionando do mesmo jeito. Então, o otimismo em relação ao grupo dá autonomia para a turma agir. Não, você consegue, você também pode. Olha o que eu consegui, você também pode fazer. Não, faz desse jeito, faz daquele. E quando te traz um problema reiterativo, que aquilo não tem solução, é assim, você tem um parente lá que de vez em quando surta. Quando ele surta, eles ligam para você e falam, e aí, o que a gente vai fazer? A gente fala, interna. Aí some mais um ano. Daí um ano, outro surto. E falei, mas dessa vez o que a gente vai fazer? Interna. Então, essa posição dá a medida do que as pessoas querem resolver. Porque, às vezes, há problemas que elas não querem resolver. E você é o boboca que é consultado de 6 em 6 meses para resolver uma coisa que eles não estão nem um pouco interessados em resolver. Você vai passar o resto da eternidade dando aquela resposta. Então, é bom falar assim. Você dá a coisa pontual. Ora, neste caso, o ideal é a internação. O professor Valdo fala isso aqui diariamente. Então, essa posição de ser, mas é fria, é não sei o quê, não tem sentimentos. No início eles falam isso, depois eles vão ficando sem graça, e aí já não falam mais e já vão pensando que você vai falar isso mesmo. Não adianta perguntar para ela, porque se perguntar ela vai falar que é caso de internação. Pronto. Então, você vai resolvendo de uma maneira prática problemas que as pessoas não querem resolver.
Senão você vai ficar eternamente nessa posição. Na verdade, o rolo. A história foi mais ou menos por aí, que é coisa... Você imagina, né? Eu tenho doido. Toda família tem um doido de estimação. Toda família tem. Todo mundo tem um caso assim. O outro parente que dá calote. Quem não tem? Se você for entrar em tudo isso, você está perdido. Então, você tem que dar um ponto para cada um. Você entendeu? Fato. Você não é professor? Então, vamos ser professor. Fato. Da vida. Página 9, Marlon, em fatologia, na 5ª linha. Você pode ampliar a hiperacuidade em busca de pistas para o atendimento assistencial legítimo? Qual que é a 5ª linha? 5ª linha, fatologia. A hiperacuidade em busca de pistas. Sim, nós até comentamos isso no início, talvez a pessoa não estivesse assistindo ainda. Ficar de olho vivo para ver se aquele atendimento que você quer fazer, aquela assistência que você quer prestar, ela é legítima. Aquela pessoa é merecedora daquilo e se aquilo está adequado. A gente não pode ir assim na empolgação, na impulsividade, na precipitação, na vontade de ajudar. Muitas vezes exige a reflexão, exige a observação para saber se é aquilo mesmo que vai ajudar a pessoa. Muitas vezes a pessoa está sempre com um problema financeiro. Se a pessoa empresta o dinheiro para ela novamente, vai estar dando um problemão para a pessoa. Está atrapalhando a vida da pessoa, ela nunca vai se endireitar. Às vezes é preciso deixar que as coisas caiam no buraco para que a pessoa se dê conta de que ela precisa mudar. Tem um hábito que ela precisa mudar. Então, isso eu dei um exemplo assim, bem prático, mas vale para muitas outras situações da nossa vida. E agora, Marlon, na parafatologia, na 7ª linha, de baixo para cima. O teletertuliano pede para você aprofundar a escagem interconsciencial, intrafísica e extrafísica lúcida. A técnica da escagem extrafísica é quando você está ajudando uma pessoa, dialogando, argumentando, ou ela só passou e você, de alguma maneira, atrai a consciência que está perturbando aquela pessoa. A pessoa, às vezes, está irritadiça, nervosa. Isso acontece muito quando você entra, por exemplo, num restaurante. Você entra num restaurante, tem uma pessoa que está assoberbada de trabalho, atendendo todo mundo, aborrecido, todo mundo faz ps, 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 e a pessoa já está querendo sumir, e ela está com um drama em casa, não pode falar, e você percebe, ela vem te servir mal, irritadiça, e você faz a escagem da consciência que está junto com ela, provocando aquilo tudo. Essa escagem é intrafísica, é um fato corriqueiro que acontece com todos nós. Um atendente mal-humorado, uma pessoa do telemarketing. Tem coisa mais assediada do que telemarketing? Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Boa tarde, senhora. Tudo robô. Então, você tem que, às vezes, entrar nessa condição. E a extrafísica é quando você participa de algum tipo de assistência ou resgate, em que você puxa para você, para o seu campo, a consciência que está perturbando aquela outra consciência, ou projetada, ou uma consciência mesmo, uma pessoa que já dessomou, que a pessoa continua sendo acompanhada pelos seus detratores ou por algum tipo de assediador. Então, você vai ajudar e fazer a escagem extrafísica. A escagem, ela é agradável? Claro que não, ela causa desconforto, ela passa para você o mal-estar. Por exemplo, é muito comum depois, quando você aplica o arco voltaico na pessoa, que é uma técnica que você pega com a palma da mão na base do nucal chakra e a outra palma na testa da pessoa, você faz uma exteriorização grande de energia para dar uma espécie de choque paraterapêutico na pessoa, na cabeça. Isso muitas vezes descola a consciência que está ali. E ela passa imediatamente para o seu campo, ela pula para o seu campo. Naquele momento você percebe tudo o que a pessoa estava sentindo, passa você a sentir. Aí o que você faz? Você vai trabalhar com sua energia, às vezes ela vai ficar em quarentena com você um tempo. Se você é tenepsista, lá é que vai deslindar a situação. Cada situação, ou se você vai se impregnar com aquela pensenidade patológica, ou ficar muito aborrecido com aquelas energias, conservar a consciência com você. Ela deixa de assediar aquele para assediar você. Tudo isso é possível, são variáveis que a gente tem que considerar. Ainda na parafatologia, Marlon, na 9ª linha agora, de baixo para cima, você pode exemplificar as pistas projetivas esclarecedoras da assistência solicitada? Sim, você está fazendo um atendimento e você tem pistas esclarecedoras. Vamos dar um exemplo. Nós estávamos na cidade de Montes Claros para dar um curso Bioenergia Sem Muros, há muitos anos.
que é um curso que a gente dava em espaços públicos, com jardins, etc. Só que tinha animais nesse ambiente. Então, as pessoas insistiam que nós dessemos o curso ali. Quando, à noite, eu tive uma projeção, eu vi os animais enjaulados, irritadíssimos, porque ali era um ponto de droga. Os jovens se reuniam naquele lugar para tomar droga. E os animais recebiam essas energias e ficavam alterados como ficavam os drogados. Então, a gente viu que ali era um lugar inseguro, negativo, e que realmente tivemos argumento para dizer que não podia fazer o curso naquele ambiente, que aquele ambiente não era adequado. É um exemplo de pista projetiva para você tomar uma providência. Sumiu? Foi comentado sobre o perdão. Estou sempre perdoando uma prima que constantemente exagera nas tintas, faz assistência e depois está falando para as outras pessoas o peso que ela tem que carregar. Já esclareci sobre essa postura, mas ela disse que Deus prove tudo. Como agir com essa consim? Veja bem, você disse que várias vezes você já perdoa. Perdão não tem esse negócio de várias vezes. Ou perdoa ou não perdoa, desperdoa, não tem esse perdoa, desperdoa, volta, perdoa de novo. Não tem isso. O perdão é uma atitude, e é uma atitude clara, política, parapolítica, técnica, em que você compreendeu que a pessoa é maluca, ela precisa de tratamento. Agora, você não pode tratá-la como se fosse uma pessoa sã, com as mesmas habilidades que você tem. O tempo todo isso acontece. Nós temos perto de nós pessoas que têm patologias, que têm nome, têm tratado sobre isso. Tem o Kaplan da psiquiatria, que é ótimo para a pessoa achar isso tudo que está lá. É só a pessoa comprar um bom manual de psiquiatria que ela vai achar a parentalha dela toda ali dentro. A casuística está em casa. Se ela assistir televisão, um jornal, ela vai ver que também está em Brasília. Tem muita gente com esses quadros para a gente... Agora, quando a gente estuda isso para saber quem são as personalidades doentes, para saber como tratá-las, a gente tem uma outra atitude. Não tem reiterativamente a pessoa fazendo aquilo. Uma pessoa que não merece confiança e que leva informação e faz o uso da informação equivocada, você corta o suprimento. Como? Não dando mais informação. Você viu que uma pessoa é imatura, você filtra o seu discurso para só falar o que ela pode repetir. Isso é muito inteligente. Você fala, perto dessa pessoa eu só posso falar isso, porque se falar mais do que isso, ela vai fazer o uso. É gilete na mão de criança. Então, veja, uma pessoa imatura, que não tem responsabilidade sobre informação, e que está vendo que Deus tudo provê, que a providência divina está por toda parte, ela tem que se virar com isso. Agora, não é o seu caso. Você sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Então, eu vejo que perdão é uma atitude permanente, é uma postura, é um estilo de vida. Aquela pessoa é desequilibrada, então não adianta pensar... Agora, eu vejo assim, há perdões com a espera de recompensa o tempo todo, esperando que a pessoa melhore. Eu vou te perdoar, mas você muda, tá? Porque se você não mudar, ai, ai, ai. Se for isso, é criancice A2. Então, não adianta falar em perdão, porque não é perdão. Perdão não tem nada a ver com o comportamento da outra pessoa, é uma atitude sua que você tomou para você, para ficar livre de um problema que está criando um assédio nesse contexto. Então, a gente vê que é preciso ler bastante. Esse tema perdão deveria ser discutido, reconciliação deveria ser discutido nas universidades, deveria ter doutorado, pós-doutorado, tudo sobre esse tema, porque todo mundo é zerado e semi-analfabeto. Eu me incluo, por isso escrevo. Na escola primária, é verdade. Então, eu escrevi esse livro porque eu não achei. É simples assim. Por que você escreve um livro? Porque você não achou para comprar e precisa da informação. Então, vai procurar em tudo quanto é lugar e põe num lugar só para você mesmo se beneficiar daquilo. Então, a gente está precisando muito de informação sobre isso, informação prática, coisas que a gente pode colocar no dia a dia, que vai facilitar a vida, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. O Marlo. Aqui, é Sabrina aqui em cima. Eu cheguei um pouco atrasada, então não sei se você já falou sobre isso, mas na hora que eu entrei, você estava falando sobre a questão, né, do grupo Karma, a questão de amizade, de contatos que você tem, que você tinha um certo nível de confiança na pessoa e essa pessoa acaba faltando com a sua confiança, né? Você acaba distraindo, passando a perna, alguma coisa assim. Que tem também relação com essa última resposta que você deu. Então, qual que seria a nossa postura,
melhor para com essa pessoa. Porque tem assim, a opção, não é que eu vou evitar, mas eu vou diminuir meu contato com essa pessoa. Mas também tem a questão da inseparabilidade grupocármica. Não adianta fugir que dá de cara ali na porta. Então, a questão é a conduta. Quem é o mais maduro? Se você é o seu caso, você se considera mais madura no caso. Porque a pessoa está usando a informação de uma maneira equivocada. Filtra. A gente pode ter conversas nos níveis que as pessoas têm, no que elas podem ouvir. Então, a gente conversa com uma criança de 5 anos com uma determinada linguagem, a gente conversa com uma pessoa idosa com uma outra linguagem. A gente não pode supervalorizar ou superestimar uma pessoa pela maturidade dela. A gente pensa que ela é mais madura do que ela é. Esse erro e esse equívoco todos nós cometemos a qualquer momento. Mesmo uma pessoa muito madura, muito positiva, pode ter uma conduta que, de repente, te decepcione. Então, nós vamos gerando novas formas de comunicação com aquelas pessoas. Agora, o que não pode é ficar nesse bate-volta. Bate-volta, todo dia acontece o mesmo fato, todo dia a gente se ressente. A palavra ressentimento significa sentir de novo. Quem escolhe sentir de novo sou eu. Ninguém escolhe no meu lugar. Eu posso não sentir mais isso se eu não quiser. Então, eu sabendo que a pessoa tem essa conduta, não é preciso cortar a comunicação com a pessoa, você tem a conduta compatível com o que ela pode te oferecer. Ela não pode ir além daquilo. Se você der de novo, é a mesma coisa que você esperar que um alcoolista não seja mais dependente de álcool. Ele não pode beber álcool nunca. A pessoa que mente, que é desonesta, que é imatura, que é caprichosa, ela não tem obrigação de mudar. Quem está desejoso de mudança somos nós, então nós fazemos o movimento. A outra pessoa segue no ritmo dela. Deixa para lá. Não ocupe o seu tempo. Concordo com você, Mala. Aí entra uma segunda pergunta que eu teria. Ok, você errou pela primeira vez. Vamos dizer que você errou pela inexperiência, então. Como que a gente faz para não errar pela segunda vez? Né? Para a gente não superestimar a maturidade de uma segunda pessoa e cometer o mesmo erro. Entende? Olha, pode assim a gente adotar aquela questão da carência. A carência que eu falo é um período de tempo. Quando a gente está melhorando de uma enfermidade ou de uma alergia, vamos supor, você não cura de vez, você espaça as crises e a intensidade diminui. Até um dia que o espaçamento fique muito maior e que a intensidade fique mínima. Esse é o momento que você vê que conquistou você mesmo. Então, o processo de aprendizagem não é de um dia para o outro. Se você conseguir cair menos vezes na conversa da pessoa, no laço, na armadilha, no bote, que é sempre para tirar a energia. A pessoa vem mansa, mas a boca é desse tamanho. Tinha uma publicidade na televisão que mostrava o negócio de uma margarina, que era uma menininha com a mãozinha para trás, linda. Quando chegava com a margarina, ela fazia, tinha uma boca desse tamanho, fazia nhaque, e comia. É assim. Quem quer energia, não quer saber o que precisa de fazer, vai fazer o histrionismo que for necessário para conseguir. E a gente vai começando a entender que aquilo não é a melhor maneira de tratar. Ô Marlo, aqui na página 9, na fatologia, sim, na segunda linha de baixo para cima, dá para você explanar mais um pouquinho o jogo meritocrático da cosmoética, apontando os neo-alvos da assistência? O jogo meritocrático, às vezes, a gente tem dentro da própria família. Tem um membro da família que todo mundo mete pau nele, que ele apronta, que ele faz, que ele acontece, que não sei o quê. Um belo dia, você fica sabendo que você ressomou nessa vida humana atual em função da presença daquela pessoa. Que você é que é a pessoa que veio para assisti-la. Preciso falar mais alguma coisa? Não mais perguntas? Fala, a gente agradece muito, parabeniza você por mais esse verbete. Sabemos que os próximos já estão no prelo, né? Já estão saindo. Meu muito obrigada a todos, teletertulianos, a equipe, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 46 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Rafael com a segunda semana da Paradireitologia, a Mariana com ECP2 em Brasília e a Fátima com a segunda jornada internacional de Conscienciometrologia. Olá a todos. O convite é para a segunda semana da Paradireitologia
que é um evento que vai trabalhar dentro do Holopensene do Paradireito, dos dias 5 a 3 de agosto, aqui na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Essa semana ela é composta por uma série de atividades, a exemplo das oficinas de mediação de conflito, o fórum com a apresentação de uma série de trabalhos, inclusive da verbetógrafa de hoje, a professora Amalo. Nós vamos ter também um acoplamentário com o tema da autotransafetividade, com os epicons Cristina Aracaki e Everaldo Bergonzini. Então, eu convido a todos a participarem da segunda semana do Paradireito, agora em agosto. Obrigado. Boa tarde. A equipe do IPC de Brasília convida a todos para o SCP-2, o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2014. E para mais informações, pelo telefone 61-3346-5573 ou pelo e-mail brasilia@iipc.org. Obrigada. Boa tarde. A Conscius convida você para a segunda Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Isso acontecerá no dia 4 a 6 de julho, no Auditório do Discernimento, em Foz do Iguaçu. E logo na abertura será o lançamento da revista Glasnost, publicação técnico-científica da conscienciometrologia. A conscienciometria é o caminho da harmonização intraconsciencial. Contamos com a tua presença para esse grande evento, que conterá a participação de 38 docentes. Isso foi frisado, inclusive, pelo professor Valdo, durante a mini-tertúlia desta semana. As inscrições podem ser feitas pelo site www.conscius.org.br ou diretamente na sede da Conscius no Discernimento, das 14 às 20 horas. Também pode haver informações através do e-mail jornada@conscius.org.br. E o telefone para contato, 3525-2652. O evento acontecerá presencial e também online, para atender a todos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Parcimônia Antievolutiva, especialidade Antievoluciologia, com o verbetógrafo Fábio Carvalho. Obrigado e boa tarde a todos.